Fala, torcida! Está no ar mais um Radar da Tabela. A 22ª rodada chegou ao fim e a tabela do Brasileirão voltou a mexer bastante na parte de cima, na briga por Libertadores e principalmente na luta contra o rebaixamento. A rodada teve a vitória do Cruzeiro sobre o Mirassol por 3-1, o empate 0-0 entre Palmeiras e Internacional, outro empate, Bahia 0, Vasco 0, a derrota do Santos para o Atlético Paranaense por 2-0, a vitória do Corinthians sobre o Bragantino 2-0 e também a vitória do Flamengo contra o Vitória 2-0. E agora vamos fazer uma análise time por time. Primeiro, o G4. Em primeiro lugar está o Palmeiras com 48 pontos. O Palmeiras continua na liderança. Empatou em 0-0 com o Internacional, chegou aos 48 pontos e mantém uma vantagem importante na ponta. São 22 jogos, 14 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas. Segue líder e segue muito forte na briga pelo título. Em segundo lugar está o Flamengo com 42 pontos. O Flamengo fez sua parte, venceu a Vitória por 2-0 e chegou aos 42 pontos. O detalhe importante é que o Flamengo tem 21 jogos, um a menos que o Palmeiras. A distância é de 6 pontos, mas com um jogo a menos, a disputa pela liderança continua totalmente aberta. Em terceiro lugar está o Atlético Paranaense com 40 pontos. O Furacão foi um dos grandes vencedores da rodada. Venceu o Santos por 2-0, chegou aos 40 pontos e abriu vantagem para o quarto colocado. São 7 jogos sem perder e o Atlético se consolida cada vez mais no G4. Em quarto lugar está o Fluminense com 35 pontos. O Fluminense empatou com o Botafogo em 1-1 e permanece em quarto. Chegou aos 35 pontos e continua dentro do G4, mas agora começa a olhar para trás, porque o Cruzeiro encostou. Em quinto lugar está o Cruzeiro com 33 pontos. Grande destaque da rodada na classificação. O Cruzeiro goleou o Mirassol por 3-1, chegou aos 33 pontos e subiu para a quinta colocação. Agora está somente 2 pontos atrás do Fluminense. Em sexto lugar está o Bahia com 33 pontos. O Bahia ficou no 0-0 com o Vasco. Continuou com 33 pontos, mas perdeu a quinta posição para o Cruzeiro. Mesmo assim, segue dentro da briga pelas primeiras posições. Em sétimo lugar está o Corinthians, 32 pontos. Aqui temos outro grande destaque. O Corinthians venceu o Bragantino por 2-0, chegou aos 32 pontos e subiu para a sétima posição. Agora está apenas um ponto atrás do Cruzeiro e Bahia. A briga pelo G6 está pegando fogo, hein? Em oitavo lugar está o Bragantino com 31 pontos. O Bragantino perdeu para o Corinthians por 2-0 e caiu para o oitavo. Continua com 31 pontos, mas perdeu uma ótima oportunidade de se aproximar do G4. Em nono lugar está o Botafogo com 30 pontos. Empatou em 1-1 com o Fluminense. O Botafogo permanece com 30 pontos e segue próximo da briga pelas primeiras posições. Em décimo está o Coritiba com 30 pontos. Vitória importante. O Coritiba venceu a Chapecoense por 2-1 e chegou aos 30 pontos. Está em décimo e começa a olhar para a parte de cima da tabela. Em 11º lugar está o Atlético Mineiro com 29 pontos. O Atlético Mineiro empatou em 2-2 com o Remo, chegou aos 22 pontos e caiu uma posição, ficando agora em 11º. Ainda está próximo da zona de disputa pelas competições continentais. Em 12º, São Paulo com 26 pontos. O São Paulo perdeu para o Grêmio por 2-1. Permanece com 26 pontos e precisa reagir para não deixar os concorrentes se distanciarem. Em 13º está o Vitória, com 26 pontos. Derrota por 2-0 para o Flamengo. Continua com 26 pontos e precisa voltar a pontuar para evitar uma aproximação perigosa da parte de baixo. Em 14º está o Grêmio, com 25 pontos. Boa subida do Grêmio. Venceu o São Paulo por 2-1 e saltou para a 14ª posição. Chegou aos 25 pontos e começa a respirar um pouco melhor. Em 15º, Mirassol, com 23 pontos. Perdeu para o Cruzeiro por 3-1. Continua com 23 pontos e caiu para a 15ª posição. Precisa reagir rapidamente para não ser puxado para a luta contra o rebaixamento. Em 16º está o Internacional com 23 pontos. Conseguiu um ponto importante contra o líder. O empate em 0-0 com o Palmeiras deixou o Internacional com 23 pontos, ainda em 16º, mas a situação continua complicada.
E abrindo o Z4, em 17º está o Santos com 22 pontos. Perdeu em casa para o Atlético Paranaense por 2-0. Continua com 22 pontos e abre o Z4. A situação começa a ficar preocupante. Em 18º está o Vasco, com 22 pontos. Empatou em 0-0 com o Bahia. Chegou aos 22 pontos, mas continua na zona de rebaixamento. Em 19º está o Remo, com 22 pontos. Empatou em 2-2 com o Atlético Mineiro. Tem os mesmos 22 pontos de Santos e Vasco, mas permanece em 19º pelos critérios de desempate. Em 20º está o Chapecoense, com 10 pontos. Perdeu para o Curitiba por 2-1. Continua na lanterna com apenas 10 pontos. A distância para sair do Z4 já é muito grande e a reação precisa começar imediatamente. Agora o resumo da tabela para vocês. Em primeiro, o Palmeiras com 48 pontos. Em segundo, o Flamengo com 42 pontos. Em terceiro, o Atlético Paranaense com 40 pontos. Em quarto, está o Fluminense com 35 pontos. Em quinto, está o Cruzeiro com 33 pontos. Em sexto, está o Bahia com 33 pontos. Em sétimo, está o Corinthians com 32 pontos. Em oitavo, está o Bragantino com 31 pontos. Em nono, Botafogo com 30 pontos. Em décimo está o Coritiba com 30 pontos. Em 11º, Atlético Mineiro com 29 pontos. Em 12º, São Paulo com 26 pontos. Em 13º, Vitória com 26 pontos. Em 14º, o Grêmio com 25 pontos. Em 15º, Mirassol com 23 pontos. Em 16º, Internacional com 23 pontos. Em 17º está o Santos com 22 pontos. Em 18º está o Vasco com 22 pontos. Em 19º, o Remo com 22 pontos. E na 20ª colocação está a Chapecoense com apenas 10 pontos. A classificação final da 12ª rodada confirma o Palmeiras na liderança, Flamengo em segundo, Atlético Paranaense em terceiro e o Fluminense fechando o G4. O Flamengo é o que mais ameaça o Palmeiras, principalmente porque tem um jogo a menos. Mesmo vencendo esse jogo atrasado, porém, ainda fica atrás do Palmeiras na pontuação atual. A briga por Libertadores. Além do G4, Cruzeiro, Bahia e Corinthians estão muito próximos. O Corinthians, com 32 pontos, está apenas um ponto atrás da dupla Cruzeiro e Bahia. A briga contra o rebaixamento. A situação está extremamente apertada entre Santos, Vasco e Remo, todos com 22 pontos. O Internacional com 23. Está apenas um ponto acima do Z4. Essa foi a análise completa da 22ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras continua líder, o Flamengo segue na perseguição, o Atlético Paranaense vem forte e a briga pelo G4 está cada vez mais apertada. Na parte de baixo, Santos, Vasco e Remo estão empatados com 22 pontos, enquanto a Chapecoense tenta uma reação que parece cada vez mais urgente. Agora comenta aqui, quem vai terminar o campeonato no G4 e quem vai cair para a Série B? Se você curte acompanhar a tabela rodada por rodada, já deixa o seu like e se inscreva no Radar Tabela. A tabela muda, a gente explica.